Para falar ao coração é preciso falar à mente. E é preciso falar à consciência. Igreja, meus amados, precisa ser uma comunidade de amor, em primeiro lugar. Precisa ser uma família. A Bíblia chama a igreja de família de Deus. Então nós somos a família de Deus. Quando nós estamos no templo que nós comumente chamamos casa de Deus, é a casa do Pai. E aqui a gente vem para ouvir, para se atualizar, para se alimentar, para saber o que Deus tem para nós. Nós acreditamos que o pastor é um instrumento de Deus, é um servo. A gente não acha que o pastor é um oráculo, mas ele é um arauto, ele é um proclamador das boas novas, da mensagem divina. Às vezes eu estou lá na minha casa, 2, 3 dias, como esta semana, na verdade, mais que 3 dias, acho que porque eu fiquei bastante tempo em casa, eu não estava me sentindo muito bem, estava com um pouco sono e tentando descansar um pouco mais. E eu estou refletindo na vida da igreja. Eu penso em vocês durante a semana, porque eu oro todos os dias. Eu tenho mais ou menos uma lista de oração por prioridade. Primeiro eu oro por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos. Eu oro pela liderança da igreja. E eu oro também por toda a igreja. E nesse tempo eu penso em vocês, porque eu penso na minha vida espiritual. Eu penso na minha caminhada, nas minhas lutas, nos meus conflitos. Eu tenho um pouco de dificuldade com mensagens triunfalistas. Eu luto para não ser negativista, ou para não ser depressivo, ou para não ser, muitas vezes, negativo, porque as pressões do mundo e todas as ocorrências da vida diária são não só um convite, um apelo, mas são também uma pressão para nos botar para baixo. E nós temos que lutar contra isso. Nós temos que nos fortalecer todos os dias. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele recomenda isso, que nos fortaleçamos no Senhor e na força do seu poder. Esse é um exercício constante, diário. A mesma coisa é buscar proteção, ânimo. Ainda lá em Efésios, no finalzinho da carta, Paulo recomenda aos cristãos da cidade de Éfeso, que era uma cidade de muita corrupção, de imoralidade, de depravação moral, ética, sexual. Era um mundo muito desafiador, lá no distante mundo grego. Mas Paulo recomendava aos cristãos e citava a armadura de um guerreiro que tem cuidado para sobreviver, para não deixar-se atingir e não deixar-se abater. Então ele falava da armadura que um cristão deve usar. E ele cita várias peças. Ele era muito acostumado com a vida grega, mas também com a vida romana. Paulo era um cidadão do mundo, um poliglota, profundamente estudioso, muito bem formado culturalmente, intelectualmente, era um filósofo. Então Paulo era um homem prático da vida. E ele fala da nossa necessidade de enfrentar
as lutas e os desafios que um ser vulnerável e frágil tem no dia a dia, diante de um mundo hostil, de um mundo que é contrário e que tenta nos botar para baixo. Mas quando eu penso em vocês, é sempre a partir de um pensar em mim. O mundo começa em mim, o teu mundo começa em ti. Tu és o ponto de referência inicial. É a partir de ti que tu olhas para fora. Tu olhas para a tua família, tu olhas para o teu trabalho, teu mundo profissional e também social. E tu estás conectado. Tu não estás isolado de nada. Mas quando tu olhas mais longe, tu olhas para o mundo onde tu vives, esse mundo é contrário aos padrões de Deus. As normas cristãs, as leis, os preceitos que orientam os cristãos não são lá para o mundo segue outras regras, outra vida, outros padrões que normalmente conflitam com os padrões de Deus. E isso nós estamos vendo o tempo todo. Mas quando eu olho para isso, quando eu olho para o cristão, eu não posso ver um cristão, um seguidor de Jesus, como uma pessoa ingênua, imatura, desequilibrada, que vive de gritos, de festa, de oba-oba, e que pensa que pode levar a vida no mole. Pensa que a vida é fácil. Tem até ditados positivistas dizendo que a vida é dura para quem é mole. Mas, na verdade, o mundo é duro e cruel com quem é mole. E o cristão não pode ser mole. Mas o cristão não pode acreditar ou se iludir que ele pode encarar o mundo e vencer o mundo sozinho, aprontando bem a cabeça, virando intelectual, estudando muito, assistindo 1000 coisas na mídia e principalmente 1000 testemunhos falsos, triunfalistas, que pregam a ilusão, a fantasia, um mundo todo fácil, e é isso que a gente vê na propaganda, na publicidade que tenta vender tudo. Não é só vender carro, apartamento, viagens, aviões, praias, vida linda, vida fácil, como se todo mundo fosse rico ou desesperadamente querendo virar rico e querendo ter toda essa apoteose, toda essa grandiosidade vendida na propaganda. A realidade de mais de 90% de toda a população do nosso país e do mundo vive num outro mundo, como se fosse num outro planeta, distante, vendo de longe essas fantasias e quase acreditando que não existem, que são realmente pura miragem num deserto, onde você pensa que tem um oásis e não tem, tem apenas areia, tempestade, sofrimento, crueldade, sol causticante. Então a realidade da grande maioria no mundo é essa, cruel. E o cristão, ele é um peregrino. Ontem eu lembrava lá em casa do João Bunyan e do livro Peregrino, por acaso o Altamiro, que não sabia nada do que estava passando pela minha cabeça, falou disso aqui também na escola dos homens. Mas o cristão, ele tem que ter o pé no chão. Você pode ter a cabeça no céu, mas você precisa ter os pés no chão e pisar firme, e ter equilíbrio, e ter maturidade, e ir para a palavra de Deus, ir para a Bíblia, e transformar de verdade a palavra de Deus nas tuas regras de vida, na tua proteção,
em algo que te fortaleça e que te dê estrutura e condições para tu saberes que o teu mundo não é um mundo de ilusão. E que melhor do que todos esses sonhadores baratos ou superficiais ou até muito caro, porque pagam muito caro para ter aquelas coisas, tu sonhas com algo muito melhor, com um mundo perfeito, com uma cidade gloriosa, porque tu sonhas com o céu. Mas antes de chegar ao céu, tu vives num mundo no qual o Cristo disse e deixou bem claro que teríamos aflições, desafios, tentações, como foi a vida do Cristo. Antes de ele fazer o primeiro milagre, ou entrar em cena como Salvador, como curador, como libertador da raça humana, ele enfrentou o diabo. Ele enfrentou um mundo muito difícil e ele enfrentou o pior inimigo. Mas quando ele diz que teremos aflições no mundo, ele nos encoraja dizendo que ele venceu. E ele é a nossa referência. E quando eu digo que quando eu penso em mim e penso em vocês, eu penso que tipo de vida eu devo viver. Eu penso que nós precisamos viver uma vida equilibrada. Então, eu penso que a gente não pode viver de fantasia. A gente tem que ser realista. E então eu, como um dos pastores aqui da igreja, eu fico pensando que quando eu trago uma reflexão para a igreja, que eu estou falando a uma igreja consciente, a pessoas inteligentes, que têm cérebro, que pensam, que analisam a realidade, pessoas que estão avaliando o mundo, lembrando de Jesus, sabendo que você não está indo para um passeio, para uma festa ou para um contexto fácil. Não é isso, isso é fantasia de crente, achar que tudo só é falar língua estranha, receber bênçãos, prosperidade, alegria, e tudo é festa, e se constrói um cristão fantasioso. E o cristão fantasioso vive uma vida de mentira. O cristão fantasioso é um cristão fajuto. Ele não é real, porque a realidade é desafio. A realidade é olhar para o mundo, olhar para o diabo e olhar para Cristo e dizer: eu vou me revestir de Deus, da armadura de Deus, de uma preparação tão forte, tão completa, tão capacitadora, que eu vou me sentir capaz de vencer. E aí sim, então, ele está em condições de partir para as batalhas da vida, que são diárias e que são constantes. Um dia, a pessoa que estava dirigindo o carro para mim, numa estrada lá do sul, ela pegou 3 multas num trecho de menos de 10 quilômetros na estrada, mesmo com muitas advertências. Assim somos nós. Num único dia você pode receber muitos ataques do inimigo, porque o inimigo fica sempre insistindo. Ele é pertinaz, insistente, e pensa que com a repetição ele pode nos derrotar. Então não pense que ele arma para você num momento em que você vai ter folga por um longo tempo, ou até vai ter tempo de ir para a Bíblia, ou ir para a oração, ou ir para a igreja, antes de ter a próxima batalha. Não. Nossa vida não é uma batalha, é uma guerra. E uma guerra é formada de muitas batalhas. Então nós estamos sempre arriscando a vida. Paulo relata de como ele lutava como contra feras. E essas feras não são monstros fantasiosos criados em computadores para filmes de terror ou para filmes de monstros. Essas feras são de natureza espiritual,
que nos atacam e que buscam justamente os nossos pontos vulneráveis e que tentam nos fragilizar mais e que tentam nos abater e que tentam nos enfraquecer até não resistirmos. Então, o que eu busco? Eu busco equilíbrio. Eu gosto de ser um pregador positivo, de mostrar a possibilidade real da nossa vitória em Cristo. Mas eu não posso deixar de alertar e de mostrar para cada filha e cada filho de Deus que nós somos frágeis, que a vida é frágil e que a gente só resiste quando realmente se fortalece no Senhor. Então aqui eu quero entrar no meu ponto de reflexão. Eu vou falar hoje sobre santificação. A santificação é uma coisa estranha para muitos hoje, porque muitos hoje querem viver uma vida de qualquer jeito e vivem uma vida de qualquer jeito, pensando que tudo se resolve com truques, com artimanhas humanas, apenas com boa vontade, com incentivo, com o triunfalismo do coach, do psicólogo, do positivo, daqueles que anunciam coisas boas e grandes para todo mundo, esquecendo da realidade. Não. Antes da ressurreição, vem a crucificação. Antes da glória vem a ressurreição, mas antes da ressurreição vem a crucificação. E antes da cruz vem a preparação para a cruz. O Getsêmani, o jardim das dores, o lugar onde se sua suor e sangue, o lugar das provações, vem os julgamentos. Então eu preciso ser forte e tu precisas ser forte. As canções hoje estavam todas dentro do tema. Parabéns à turma do louvor. Estava tudo de acordo com aquilo que eu quero falar. Eu quero pedir paciência de você. Eu peço que você tenha paciência comigo. Eu quero falar sobre santidade. Na realidade, eu quero falar sobre santificação. A santificação é um processo de atos humanos, de posturas, de atitudes, são coisas que a gente faz e coisas que a gente não faz. Então, a santificação é um processo que trabalha com dois elementos básicos. Preste bem atenção: ação e abstenção. Eu preciso praticar o que é bem, o que é bom, o que é certo, o que é santo, o que é puro e o que é verdadeiro. E na mesma proporção eu preciso, ou antes, me abster daquilo que é impuro, daquilo que é imundo, daquilo que é corrompido, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que ofende a Deus e daquilo que tem um enorme potencial para estragar a minha vida e os meus relacionamentos. E aí entro na área da abstenção. Eu preciso me abster, eu preciso fugir. Às vezes a Escritura usa a expressão ou o verbo fugir, fugir das paixões. Quando a Bíblia fala disso, ela não está se referindo apenas àquilo que é sexual, àquilo que é do Deus Eros, do amor Eros, do erótico. A paixão está em muitos outros aspectos da vida diária. É quando você se apaixona por uma coisa ou quando você consegue descer tanto no grau de valores e de princípios que você chega a amar coisas. Você diz, eu amo Coca-Cola, eu amo um churrasco, eu amo um peixe gostoso bem assado, eu amo o meu carro, eu amo a minha casa, ou eu amo qualquer outra coisa. Quando você pode gostar, você pode apreciar,
você pode valorizar até, mas o amor é algo sublime, grandioso, atribuído a Deus e às pessoas. Então a santificação é um processo, quero deixar isso bem claro, mas se baseia na palavra de Deus. Então a proposta é santificar-se para conseguir viver num mundo corrupto, num mundo que é totalmente corrompido, que nos desafia, que desafia Deus. Como é que nós vamos chegar a isso? Olhando para a nossa vida, olhando para a nossa família, olhando para aqueles que nós amamos e que nós temos o dever de ajudar, de orientar, de preservar e de trabalhar para conduzir no rumo certo, no caminho da vida. Nós temos oportunidade para fazer isso. Então, o nosso mundo é um mundo decaído. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então é neste contexto real que nós estamos. Jesus chegou a dizer que nos enviava como ovelhas para o meio de lobos. A gente sabe, quem estuda um pouquinho e lê a Bíblia e procura ver as implicações disso, das declarações do texto sagrado, e também procura se ver no mundo real, sabe que a ovelha é um animal ingênuo, pateta, descuidado, facilmente seduzível, facilmente corrompível e que se perde com muita facilidade, não tem GPS, não tem consciência, muita consciência de para onde vai. E muitas vezes é indefeso e desprotegido. E o pior de tudo é a ingenuidade e a simplicidade excessiva com que nós encaramos o mundo e enfrentamos os desafios da vida. Então eu deixo aqui essa proposta, que a única maneira de viver bem é com a consciência de que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E que nós somos peregrinos. O nosso lugar não é aqui. Paulo diz que nós não temos aqui cidade permanente. Nós não devemos viver com os olhos eternamente neste mundo e nas coisas deste mundo. Santidade, o significado mais simples que você pode gravar e nunca mais se esquecer para essa palavra é separação. É escolhido com propósito, é separado de alguma coisa, de um estado, de uma condição, de uma situação, de um ambiente, de um contexto, separado de tudo isso, com propósito. E aí outra preposição, separado para. Então preste bem atenção. Nós somos separados do mundo e do mundanismo e da mentalidade do mundo, mesmo vivendo no mundo. E aí vem o desafio. Como é que eu posso estar no mundo, não sendo do mundo e não me deixando afetar pelo mundanismo? A palavra mundo aqui é chamada também de era, tempo, cultura, as realidades temporais do mundo e temporárias também, que nos afetam porque nós estamos imersos aí, nós estamos mergulhados na realidade do mundo. As mesmas coisas que afetam e em que vivem mergulhadas as pessoas não tementes a Deus e que não se conduzem no mundo pelos padrões e pela palavra de Deus, essas mesmas coisas nos afetam, porque nós não podemos cortar relacionamentos. Jesus foi muito claro contra a ilusão e a fantasia que aqueles primeiros cristãos, viciados nele, em segui-lo de perto, em andar atrás dele, tendo-o presente na vida deles no dia a dia, orientando, protegendo, defendendo, ensinando, e agora preparando-os
para viverem sozinhos no mundo, não sozinhos absolutamente, porque Ele proveu o Espírito Santo para viver em nós, dentro de nós, e nos conduzir e nos guardar, mas fisicamente e aparentemente você se sente só no mundo. Mas Jesus nos prevenindo contra a fantasia, uma ilusão de separatismo e de isolamento, como se nós pudéssemos nos fechar num determinado lugar, como alguns pensam, como alguns se iludem que podem. Ele orou por nós. A última oração de Jesus, significativa, orando pelos seus seguidores, pelos seus discípulos, ele fez 2 pedidos muito sérios ao Pai. E antes de fazer esse grande pedido, ele fez uma declaração. Ele disse: Pai, em primeiro lugar eu vou te dizer o que eu não te peço. É um pedido na negativa. Eu não te peço, Pai, que os tires do mundo. É no mundo. O mundo é o nosso lugar, o nosso habitat. Mas aí Jesus completa e diz: eu só te peço, mas eu te peço que os livres do mal. Compreende? Nós não estamos fora do mundo e não podemos nos isolar. Então você dá de cara com a tentação todos os dias. Você dá de cara com o pecado todos os dias. Lá no Gênesis, no comecinho, a Bíblia compara o pecado a um bicho, a um monstro, a uma serpente. E diz que ele jaz à porta, ele está bem ali, pertinho, pronto para saltar e dominar vocês. Se você lê Tiago, você descobre como é que o pecado é concebido, e amarra você e liquida com você, começando a liquidar pelo seu relacionamento com Deus, matando a sua alegria, a sua paz, a sua comunhão e o seu relacionamento real com Deus, e depois afetando tudo ao seu redor, afetando a sua família e matando a sua família, e destruindo até os seus sonhos e projetos de vida e os seus grandes negócios, porque tudo pode ruir quando o pecado se instala na sua vida e você não sabe lidar com isso. E aí ele diz que o pecado jaz à porta, ali é o lugarzinho dele. E aí ele dá a entender lá pelo texto, lá no primeiro livro da Bíblia, que ele está pronto para dar um salto, tipo um bote. E aí vem uma advertência: a ti cabe dominá-lo. Então aqui vem uma responsabilidade claríssima nesse ensino. A ti cabe dominar. Então nós temos o dever, sim, de nos dominarmos e de dominar o pecado, de reter, de segurar, de mantê-lo fora de nós, longe de nós. Mas como viver separado e como viver em santidade? Vamos completar a oração de Jesus. Então Jesus ora e diz: Pai, eu não te peço que os tires do mundo. O mundo é o nosso lugar. Então é no mundo que nós vamos enfrentar tudo que temos a enfrentar. Todas as provocações, todas as armadilhas, todas as provações, e ele disse as aflições. O que eu mais vejo na minha vida são cristãos aflitos, lutando contra o pecado, contra a dor, a miséria, a tentação, a opressão, as armadilhas do mundo, e caindo nas armadilhas.
E às vezes tem dificuldade de procurar o pastor para uma conversa, tem dificuldade de se abrir, tem dificuldade de procurar um psicólogo, uma psicóloga, tem dificuldade de procurar um amigo, porque temos vergonha de mostrar a nossa vulnerabilidade e de parecer fracos ou parecer doentes. Eu não tenho dificuldade quando eu preciso dizer que eu estou precisando de oração, que eu estou precisando de ajuda, que eu estou pedindo para um colega me substituir, que eu preciso me refrear, que eu preciso cuidar melhor da minha sanidade mental, eu preciso cuidar melhor das minhas emoções, dos meus sentimentos, da minha saúde. Eu preciso entender e compreender que eu sou real e que eu sou de carne e osso e que eu sou vulnerável. E é aí que eu volto àquele meu primeiro ponto, e eu não me esqueci, hoje a cabeça está boa. Pelo menos hoje, né? Eu volto àquele ponto, que eu tenho que buscar o equilíbrio entre o triunfalismo e aqueles pregadores sempre perfeitos, mas tão fantasiosos e tão sedutores que tem muita gente com eles. E ao mesmo tempo tem um ou outro consciente que chega lá, olha e diz: não posso ficar nessa igreja, esse cara é muito perfeito, o padrão dele é muito elevado, eu nunca vou ser que nem ele. E eu quero ser de uma igreja real, de carne e osso, que não tem ninguém perfeito, mas tem gente consciente, buscando o aperfeiçoamento e fazendo aquilo que Paulo fez, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para o que jaz adiante, para o que diante de mim está. Então eu tenho que buscar o equilíbrio entre esse triunfalismo e essa pregação promissora e tão promitente ou prometedora, e a realidade que me mostra que, como dizia o poeta, a luta é renhida e viver é lutar, e a vida é um combate que aos fracos abate e que aos fortes e bravos só pode exaltar, mas você nunca será forte e bravo o suficiente para vencer os 3 grandes inimigos do cristão: o mundo, a carne e o diabo. E esses 3 inimigos eu preciso enfrentar e vencer diariamente, e para isso eu preciso me fortalecer em Cristo, e sabendo que eu não vivo numa redoma, nem na bolha dos crentes, onde tudo dá certo, não tem dor, não tem sofrimento, e tudo aquilo que Cristo promete na Nova Jerusalém, ou quando estivermos em nova terra, em novo céu, eles querem aqui, agora, a qualquer preço, e não é real, não é real. Então muitos vivem na bolha, vamos resolver tudo nesse jejum que vai começar amanhã, jejum, oração. Parece uma coisa assim, um centro de promessas, de fetiches e de fantasias. Ou então eu vou ouvir esse pregador ou aquela pregadora, aquele palestrante da televisão, e eu vou resolver todos os meus problemas e a minha vida vai ficar maravilhosa. Não é assim, irmãos, não é assim. Então, eu não posso viver na bolha, nem num lugarzinho protegido, num bunker, ou num abrigo antiaéreo, antibombas. Não, eu vivo enfrentando todas as bombas do mundo, da carne, do diabo, mas só tem um jeito. Voltando agora à oração de Jesus: Pai, eu sei, eu nem te peço que os tires do mundo, porque é no mundo que eles têm que viver, mas eu te peço que os livres do mal. Então o livramento de Deus, às vezes é lá no vale da sombra da morte. Você pode até questionar por que Deus deixa você chegar até lá, e muitas vezes você passa por provações que você chega a achar: não, essa eu não aguento, dessa eu não vou passar.
Mas a Bíblia diz que Deus é justo e que Ele nunca deixa vir sobre você uma tentação ou uma provação além das suas forças. Ruídos. Há ruídos. E às vezes a gente não ouve o ruído. E às vezes a gente só ouve o ruído. E os ruídos calam a voz de Deus. Os ruídos rapidamente chamam a nossa atenção. E o ruído do mundo é muito grande. Nós precisamos fugir. E aí Jesus completa aquela oração, que é o momento final da vida dele. Aí ele diz: Pai, mesmo no mundo, santifica-os. É lindo. João, guarde a referência. Você nunca mais se esquecerá. João 17, 17. O Senhor ora por nós ao Pai e Ele diz: Pai, santifica-os na verdade. E aí Jesus completa e diz: a tua palavra é a verdade. Registre isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aí, minha gente querida, Jesus está dizendo o que é santidade, mas Ele está mostrando o locus, o local onde a coisa tem que acontecer. E para se santificar, para viver esse processo da santificação, é no mundo e no dia a dia, através de atitudes, de comportamento, mas sempre buscando a palavra de Deus. Lendo a Bíblia todos os dias, procurando aplicar na minha vida, perguntando o que Deus está me dizendo aqui nesta palavra. Hoje eu vou ler um salmo, hoje eu vou ler um livro, uma carta paulina, hoje eu vou ler lá nos profetas. Poxa, aqui aconteceu isto, era uma situação real, foi num mundo de carne e osso. Aqui aconteceu isso, tinha um homem ou uma mulher ali, numa guerra contra o mundo, ou contra as hostes espirituais da maldade que guerreiam contra nós. Essa é uma situação real no mundo, as minhas situações também. Quando você sai de casa já com medo do celular ou da bolsa serem levados. Quando você chega num lugar já pensando que vai levar uma cantada. Quando você vai para a luta e é tentado pelo dinheiro, pelas propostas sedutoras, pelos apelos da carne, você já entra na guerra o tempo todo. E às vezes a guerra começa em casa. Marido e mulher, pais e filhos. Vocês percebem que eu estou sempre descendo para o terreno prático, para o chão firme, o dia a dia da vida, porque é aqui que as coisas se decidem. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E Ele pede para Deus não nos tirar do mundo, mas Ele pede para Deus nos livrar. E é só Deus que pode nos livrar, meus irmãos. Então você tem que andar sempre revestido, vestir a armadura, revestir-se. Mas agora você vai ter que compreender que isso tudo é espiritual. A armadura de Deus é na consciência, é no entendimento, é na oração, é na leitura da Bíblia, é na palavra e é na verdade. Então Jesus ora e diz: santifica-os na verdade.
E aí Jesus vai deixar muito claro o que é santidade. Santidade é uma separação de alguma coisa ruim e uma consagração, uma entrega absoluta, como a gente ouvia na canção. Aquilo que é puro, aquilo que é santo, é a nossa entrega a Deus com a consciência de que nós pertencemos a Deus. E não adianta, se você acha que ser cristão é brincar de igreja, brincar de fé, brincar de Bíblia, decorar versículos, só cantar, ir para a igreja, dar ofertas, não é. Na realidade, 99% do seu tempo você passa no mundo. Uma parte você passa em casa e a maior parte lá fora, no trabalho. Todos os contratempos e conflitos e provações. Então você tem que estar armado e revestido e preparado para viver lá. Viver dentro de casa ou na igreja é bem mais fácil. No momento que você está orando, você está bem. Mas é aqui que você tem que se alimentar e se fortalecer, recarregar as baterias, para você não andar de tanque vazio. Você tem que estar forte, tem que ter saldo positivo na sua conta espiritual, no seu banco espiritual. E isso só é possível quando a gente está ligado. Jesus deixou claríssimo que nós temos que estar conectados com Ele o tempo todo. E Ele é bem claro: sem mim nada podeis fazer. Mas vamos progredir só mais um pouquinho e vamos encerrar. Eu queria muito mostrar muitas referências, mas tivemos um problema técnico. Mas lá em Levítico, capítulo 20, versículo 26, ele diz: eu quero que vocês sejam santos. Por quê? Aí ele diz: porque eu sou santo, e eu quero que o meu povo seja parecido comigo. Então, separação, a nossa separação, mesmo estando no mundo, é relativa, é justamente relativa ao mundo, ao nosso contexto, aonde nós vivemos. Então nós vivemos no mundo terreno, no mundo dos homens, mas é nesse mundo que nós temos que nos santificar, nos preparando para ir para o encontro definitivo com o nosso Deus. Então aqui ele deixa claro, é o querer de Deus. Tessalonicenses 4:3, primeira carta, ele diz: esta é a vontade do Senhor, a vossa santificação. Opa, que bom, conseguiu? Parabéns, você é uma boa assistente, a minha auxiliar do Espírito Santo para a minha vida, né? Então vamos ver aqui o significado bíblico de santidade. A santificação, amados, é um processo divino-humano. Não adianta você achar que com as suas forças ou abaixo só de jejum e oração você vai se santificar. Eu conheci muita gente que começou a se prostituir num retiro. Tinha uma menina que inclusive era da nossa igreja um tempo. Aí ela saiu, começou a se empolgar com um garoto, foi lá para o retiro da igreja dele e voltou grávida. Claro que os pastores, a igreja, os organizadores não tem nada a ver com isso. Talvez tenha alguma coisa um pouco, mas são as oportunidades, é a tentação. A minha avó dizia que a ocasião faz o ladrão. O cara nem sabia que ele era cleptomaníaco, mas de repente, se tiver a chance de meter a mão no que não é dele, ele mete. Só a força humana não me é suficiente para vencer. Então, a santificação é um processo, é algo contínuo e é divino e humano, baseado na identidade de Cristo. E é um processo de transformação diária. Irmãos, a maioria dos crentes, pasmem com o que eu vou dizer. Esta manhã é uma manhã de instruções aqui na igreja. 99% dos crentes não conhece a palavra de Deus e não conhece os ensinamentos básicos
do verdadeiro evangelho, que os americanos chamaram de evangelicalismo, que é o evangelho compreendido dentro de princípios e de valores que fortalecem o cristão, que formam o cristão e que modelam o ser cristão no mundo de acordo com o querer de Deus. Isso é processo, é trabalho contínuo, é tratamento que demanda interesse, entendimento, consciência e intencionalidade. Você precisa querer ser santo de Deus. Eu tenho que querer ser santo. Então é por aí. E isso é divino e humano, tem que haver cooperação. Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Ele diz lá aos Coríntios. Então, e essa é uma jornada constante, é persistente, permanente. Separação para Deus. Onde quer que tu estejas, lembra de quem tu és. Isso também é pessoal, é pessoalidade. Paulo dizia assim: eu sei em quem tenho crido. Aí ele dizia: eu sei quem eu sou, eu conheço o meu lugar no corpo de Cristo, na vida de Cristo. E aí ele também diz para nós que aquele que em nós começou a boa obra, ele vai completar. Agora olha aqui o que é. Apenas uma citação de Paulo aos Tessalonicenses. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí olha onde ele começa no corpo, porque o meu corpo é o templo do Espírito, e é a parte que está em contato com o mundo, com a carne, com desejos que são saudáveis, mas que corrompidos se tornam doentios e nocivos e me destroem, e é por isso que eu tenho que fugir. E aqui Paulo diz isso: se abstenha. Eu falei que a maior parte, ou a coluna principal no processo de santificação, nem é tanto a ação, mas é a abstenção, a abstinência, é a fuga. Você lembra do José do Egito, não é? Que todo mundo, eu amo, esse cara é maravilhoso. Outro maravilhoso é o Davi. O Davi estava lá no palácio, na sacada, olhando aquela paisagem linda de Jerusalém, e de repente ele olhou mais perto, e de repente ele olhou a piscina lá embaixo, e de repente ele enxergou uma mulher linda, e de repente ele a desejou, e o próximo passo, o cara super ativista, ele mandou buscá-la, e trouxe para a casa dele, para a cama dele, mas a mulher era a mulher do general dele, do comandante das tropas, do cara mais fiel a ele, que passava a noite acordado, sentado na porta da casa dele, para que ninguém o assaltasse, e esse cara perde a sua linda mulher para o seu rei, porque o rei achou que podia tudo. O Davi não fugiu. O José do Egito lá, a patroa veio para cima dele com tudo, e agarrou ele à força, e quando ele viu que não podia escapar, ele deixou o manto, que eles usavam, um manto grande como veste, deixou na mão dela e se mandou nu pelos corredores do palácio. Fuga do pecado, fuga consciente, intencional. Ele disse: não, eu não vou fazer isso, e preferiu fugir do que se prostituir, do que se corromper. Então, é um processo e envolve uma luta diária e constante. Então Deus pede para nós santidade. A santidade não é perfeição imediata, é um processo de aperfeiçoamento, é uma jornada. Quando eu disse para você que a grande maioria dos cristãos não conhece as doutrinas básicas do cristianismo, isso é verdade.
Só uns poucos privilegiados que estudaram teologia, que foram para uma faculdade, para um grande seminário bíblico e que estudam 4, 5 anos ali, um curso que é chamado de divindades, que estuda teologia pura, teologia sistemática. Então, esses privilegiados, sacerdotes ou pastores bem treinados, eles conhecem, eles se aprofundam nisso, mas a maioria não ensina, então o povo não conhece, porque a maioria das pessoas mal lê a Bíblia, quando lê. Na realidade, a grande maioria não lê, a minoria que lê. Eu nunca vou pedir para vocês levantarem a mão, porque eu não quero causar vergonha para ninguém, quem lê e quem não lê a Bíblia todos os dias. A maioria não conhece. Então existe as doutrinas da salvação, a doutrina do perdão, a doutrina da santificação, tem a doutrina do homem, tem a doutrina de Deus, tem a doutrina da Trindade, tem a doutrina do Espírito Santo, que são vastos volumes de conhecimento, de estudo profundo, de comentários bíblicos. Na verdade, a palavra doutrina significa um comentário, um estudo em cima do texto sagrado. Esse é o significado de doutrina. Doutrina não é chegar numa igreja e querer falar de costumes, que a mulher não pode cortar o cabelo, que não pode usar calça comprida, que não pode usar isso, usar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Pode, fique à vontade, apenas busque o que é decente. Mas isso não é doutrina, isso é ensino de cultura, de costumes, de práticas que mudam de uma cultura para outra ou de um tempo para o outro. Doutrina é o ensino mais aprofundado, demorado da palavra de Deus para aplicação prática no dia a dia. E existe então a doutrina da santificação, que é um volume enorme de ensino sagrado para nós. Hebreus 10:10, tem aí? Olha aí, nessa vontade é que temos sido santificados, a vontade de Deus, a oração de Jesus orando por nós, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, e uma vez por todas, Jesus se ofereceu. E você ouviu nas palavras da última canção, que nós nos oferecemos todo a Cristo. Cristo não quer apenas a sua alma e o seu corpo que se dane, que se lasque no pecado, na imundícia, na imoralidade, na indecência, no sexo desregrado, ilícito e errado. Deus quer a sua alma, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. O ser integral, a gente costuma dizer. Se nós não entrarmos por esse caminho, nossa vida cristã será muito pálida, muito fraca, muito pobre, e nós seremos cristãos carnais, derrotados. Às vezes nós estamos aí querendo dons, querendo fazer milagres, querendo ver coisas nas igrejas. Nós temos muitos exemplos bíblicos, isso tudo vem na minha cabeça, eu não preciso ler nem ir para o dicionário ou para o comentário bíblico. Isso está em mim desde que eu comecei a estudar a Bíblia a primeira vez. Lá também no começo da Bíblia, lá em Josué, outro cara que nós amamos e gostamos de citar, e de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que cara maravilhoso, que guerreiro extraordinário. Josué, ser forte, corajoso, olha lá o que o cara diz para a gente. Ele manda a gente ser forte e corajoso. Quando Josué foi para uma batalha com o povo, um grande exército guerreiro de Josué foi derrotado por uma meia dúzia de homens armados com um pedaço de pau, que botaram o povo de Deus para correr. Sabe por quê? Por causa da corrupção, da imoralidade, da falta de santidade, de consciência de viver o que Deus estava ordenando. Sabe qual foi o problema?
Um cara lá pegou o que não era dele, meteu a mão onde não devia. E aí o povo de Deus foi derrotado, e aí o Josué, que era um líder consciente, foi orar. Enquanto ele estava orando e chorando, Deus chegou, deu um tapinha na costa dele, igual o anjo fez com o Daniel. Você já leu o livro de Daniel? O anjo chega, toca nele e diz: homem amado, homem muito desejado. Ali, o cara estava sendo desejado por Deus. É o tipo de homem que Deus deseja, um homem santo, santificado, consciente, voltado para Ele, que onde anda não se corrompe, porque tem um padrão de vida norteado por ensino, por equilíbrio, por doutrina cristã séria, ensino de qualidade, compromisso sério com Deus. Aí o anjo chega lá também, dá um toquezinho. A Bíblia diz que é Deus, né, que fala com Josué e diz: ei, cara, levanta, acabou o culto de oração, acabou teu tempo a sós com Deus, levanta daí, cara, vai dar uma olhada no povo. E aí Deus diz: vocês foram derrotados. E aí Deus diz: Israel pecou. Quando ele fala Israel, ele está se referindo a toda a nação. E aí depois, quando eles vão lá analisar a situação, quando Josué vai procurar o pivô da coisa toda, o responsável pela derrota e pelo fracasso, ele vai chegar num homem. Aliás, Deus dá o endereço. Josué pega o GPS de Deus e vai de tribo em tribo, de família em família, e chega lá no Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, da tribo de não sei quem lá, de Levi. E acha o cara, e diz: cara, o que foi que você fez? Aí o cara diz: é que lá nos despojos, quando a gente derrotou o inimigo lá numa batalha, eu peguei umas coisas bonitas que eu achei, uma cunha de ouro, uma capa que era lá da Babilônia, eu peguei umas coisas que eu não devia ter pego, porque a palavra era que era para destruir tudo e não pegar nada que pertencia a um povo corrompido, porque vocês são o meu povo. E aí Deus disse para Josué: pega esse cara e corrige ele. Mas é tão interessante que Deus diz: Israel pecou, mas apenas um homem tinha pecado. Quando eu peco, toda a minha família sofre as consequências. Imagine um homem que se corrompe, que se prostitui, que conspurca e aporcalha a sua família, a sua parceira, ou vice-versa. A parceira que se corrompe. É um, mas o efeito do pecado é vasto e é trágico. É altamente destruidor. Eu já ouvi homens que eram bilionários, que eram poderosos, que começaram a cair por um pecado. Isso aconteceu com Sansão, aconteceu com Davi, aconteceu com o profeta Samuel, aconteceu com Saul. Uma corrupção aqui, outra ali. Dizem que quando você tem um pensamento e semeia um pensamento, você colhe uma palavra. E quando você semeia a palavra, você colhe uma ação, uma atitude. E quando você semeia atitudes e multiplica atitudes, você forma hábitos. E quando você semeia os seus hábitos, ou deixa os seus hábitos governarem a sua vida, você está construindo um destino. Dizem que ninguém conhece o seu destino. Nem Deus nos dá um destino fatal, pré-determinado, mas é algo que nós construímos.
É por isso que a santidade, uma vida para Deus, uma vida cristã consciente, mesmo num mundo corrompido que jaz no maligno, essa vida vitoriosa é construível. Ela é construída, você constrói a sua e eu construo a minha. Então é preciso fugir do pecado. Eu quero ainda ler 1 aos Coríntios 6:11, se conseguir lá. Hoje as meninas estão bem atentas, né? Muito obrigado. Então vocês, alguns de vocês, vós vos lavastes. É lavastes? É. Fostes santificados. Fostes justificado. Sabe o que é justificado? É transformado num justo. Não é justo, mas é justificado e fica como se fosse justo. No nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Então, quando ele diz que nós fomos santificados, ele está dizendo que nós fomos separados para Deus, para vivermos uma vida diferente. Vamos para Efésios 4, 17 a 24, por favor. Hoje é mais Bíblia do que qualquer coisa em cima de nós. Estou gostando que tem alguém que não está de braços cruzados e está com os olhos grudados aqui em mim, ou no quadro lá, espero que seja no quadro, não em mim. Portanto, digo eu, e no Senhor testifico, essa é uma testemunha verdadeira, dando um testemunho verdadeiro, que não andem mais, como andam os gentios, os não cristãos, os não comprometidos com Deus, os que não são santificados, não andem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Continua. É de 17 a 24. Eles andam obscurecidos no entendimento. É como se estivessem cegos, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:4. O diabo, o Deus deste século, o que domina a terra nestes tempos enquanto Cristo não vem, só não domina o cristão que é cheio do Espírito Santo de Deus e guiado pelo Espírito. Então, esses aí, eles vivem obscurecidos, entenebrecidos no entendimento e alheios à vida de Deus. Agora, olha, irmãos, que coisa horrível isso aí mata quem não lê a Bíblia, mas isso não mata quem lê a Bíblia todos os dias e aplica na sua vida. Olha só, por que eles andam desse jeito, irmãos? Com entendimento ruim, a cabeça ruim, o corpo ruim, por causa da ignorância em que vivem. Meu Pai, e pela dureza do coração. As pessoas ignoram porque elas não buscam, elas não se interessam. Tem gente que gasta até 6 horas por dia no celular, vendo besteiras na internet ou nas redes sociais, e não gastam uns minutos lendo a palavra de Deus e dizendo, e fazendo aquelas 2 perguntas que eu sempre ensino, Marcos, nas células. Está aqui, eu li o texto, o que Deus está me dizendo? É isso. Diante do que Deus está me dizendo, o que eu vou fazer? Porque é hora de reagir ou de me abster. Às vezes Deus diz, encara, faça, e às vezes Deus diz, não farás, não faça, fuja. Então,
tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Essa palavra dissolução precisa ser compreendida. É o desmanchamento das estruturas morais do indivíduo. Ele se torna dissoluto, corrupto, flácido, comprometido com o pecado, vontade fraca, se torna um impulsivo, sem consciência, sem temor. Então se entregam à dissolução, às práticas desgovernadas, e para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Vai, mais rápido, senão vão começar a me mostrar o relógio. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Amados, Cristo a gente aprende. Fala para ele aí, fala para ela. Eu sou um aprendiz de Jesus. Tem paciência comigo, mas me ajuda. Fica no meu pé, me disciplina, me confronta, me ajuda. Eu estou ouvindo alguns dizerem e não estou ouvindo muitos não dizerem. Sei se é que, de fato, tendes ouvido e nele fostes instruídos, aprendizes de Jesus, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, se despoje, tire como quem tira uma roupa. Despojar-se é desvestir, tirar, arrancar de você o velho homem, o homem não tratado, não purificado, não transformado, não instruído em Cristo, não santificado, e que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A palavra concupiscência é uma palavra grandona, mas também com significado muito terrível, é o ápice da cobiça. A concupiscência é a essência da cobiça, do desejo desgovernado, da impureza de mente e de alma. Tem gente que pensa, por exemplo, que adultério ou prostituição só é consumar um ato fisiológico. Não é. Jesus disse que antes até o entendimento era assim, mas agora o entendimento com Cristo, ele diz que se um homem olhar com má intenção ou com desejo impuro para uma mulher, como muitos olham, e é comum nas rodinhas de homem, nossa, olha só, você, hein? Só nisso ele já pecou e consumou o adultério, porque o adultério, antes de ser físico, ele é mental, ele é moral, ele é emocional, ele é afetivo, ele é espiritual. E a Bíblia diz que nós não devemos oferecer os nossos membros ao pecado e à prostituição. Eu não terminei lá em nenhum aqui dos meus mestres, meus professores, e da minha mentora aqui também, do meu mentor ali, me advertiu. Não terminei lá um negócio do Josué. O Josué, Deus mandou ele levantar, parar de orar e ir agir e corrigir o erro. É hora de ação, não é nem de oração. Orou? Tá bom, agora vamos trabalhar, vamos agir, vamos fazer. É igual aí o ensino do Neemias, a gente ouviu. Agora é hora de agir. Agora é hora de fazer. E Josué levanta. E aí no outro dia, depois que Josué pega o cara lá, pune ele, resolve o problema, aí Deus manda uma palavra assim, Altamiro: santificai-vos, e o Senhor fará maravilhas no meio de vocês.
Meu Deus. Santificai-vos, entre no processo, dê passos decisivos, concretos, intencionais, queira isso. Então, amados, meu Deus, e se renovem no espírito do entendimento. Olha aí, entendimento tem um espírito, tem uma luz. Você melhora o seu entendimento das coisas de Deus e você passa a ser um homem melhor em casa, uma mulher melhor, uma jovem melhor. Se revistam. Primeiro ele mandou se desvestir dos andrajos, do velho homem. Agora ele manda você vestir uma nova roupa do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, que são procedentes da verdade. Lembra Jesus orando e dizendo: Pai, santifica-os na verdade? Lembra Jesus dizendo: Pai, a tua palavra é a verdade. Meu Deus, vou ter que parar. Acabou? Tem 3 versículos ainda aí. Vamos só terminar esses 3 e eu paro e eu vou passar a palavra a Renata e o Altamiro para ajudar e toda a equipe aí, o Marcos, o Marivaldo, para falar dos eventos que nós teremos. Mas eu quero pedir que você registre. Aqui foi tipo assim uma aula de Mobral, dada por um professor secundário, diferente lá da classe do nosso mestre. Aqui, porque lá foi para um grupo pequeno, para um grupo grande sempre é mais difícil. Mas eu espero que você leve no coração a palavra de Deus. Se revista do novo homem, e fale isso na célula. Amados, a célula é o lugar de aprendizado, de ensino, de qualidade. Ela pode começar ou terminar com um lanchinho maravilhoso que a gente gosta. A nossa igreja ama comer. Mas entre o quebra-gelo e o lanchinho tem que ter uma refeição espiritual boa, um alimento, uma nutrição lá na célula. E aí quando você vem para a igreja, você já vem mais preparado para receber o alimento sólido. Receba lá pelo menos o leitinho, como diz lá em Hebreus. Tem mais um versículo aí? Ou já acabou? Era aí, né? Era só isso mesmo. Aí. Vamos terminar com Colossenses para fechar com chave de ouro. Colossenses, meninas, 3, 10 a 14. Esse aqui a gente só vai ler rápido porque vocês entendem muito bem. Colossenses 3, de 10 a 14. E olha, vem o revestir de novo. Esse Paulo, ele vivia, parece que ele enxergava as pessoas vestidas toda feia, aí de repente ele mandava elas se pelarem, se despirem, enxergava todo mundo nu, e aí ele dizia: agora se vistam rapidamente do que é bom. E aí ele diz: se revistam do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha, leva a gente lá para o Gênesis 2:28, criado à imagem e semelhança de Deus. Vai. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos, independente de cultura, de costumes, de preconceitos, de tudo isso aí. Vamos lá? Revestir de novo. Caramba, Altamiro, tu que é bom nisso, faz um estudo disso aí. Andar feio, todo em andrajos, depois ficar peladão e depois se vestir de novo. Pois como eleitos de Deus, olha aí, eleito, escolhido, santos, olha aí, ó. O processo nos torna santos. Quando a Bíblia se refere a nós, amados, ela nos chama de santos. Santos de Deus, não é santo do Paoco, não é o santo lá do panteão
católico ou indiano que tem milhões de santos, e nem dos santos falsos evangélicos, mas santos e amados de Deus se revistam de ternos afetos. Aqui você vai ver que a roupa não é essa roupa aqui feita de linho ou de algodão ou de sei lá de quê, de canas quaisquer, mas ternos afetos. É uma roupa emocional, afetiva, espiritual. Meu Deus, afeto, afetividade, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, que é igual paciência, e suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Tudo isso aí faz parte do processo de santidade e é no dia a dia, em casa, eu e a minha esposa, eu e os meus filhos, os irmãos com uns outros, o patrão com os empregados, e caso alguém tenha motivo de queixa, que todo mundo tem, né? Aqui, aliás, aqui a gente não pode nem atrasar um minuto que já leva a peia, mas tudo bem. A queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E acima de tudo, porém, vamos ficar em pé para ler esse, porque é lindo demais. Você aproveitou? Valeu a pena ou não valeu? Acima de tudo, amados, os que vão assumir aqui podem vir vindo, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha aí, é o vínculo. O que é o vínculo? É a conexão. O amor é o anverso da perfeição. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.